Pessoal, ó, então a gente começou a falar, já no bimestre passado, sobre as células, né? Nós falamos, então, que a célula está organizada basicamente em membrana, citoplasma e núcleo, cada um com funções bem definidas. Dentro do citoplasma, tem uma série de organelas. Cada organela, ela executa uma função. E isso é muito importante que cada um execute a sua função para ela funcionar como um todo, né? Então, Tá acabando minha bateria, prof. Quem falou? Eu, a Ana. Tinha acabado minha bateria. Ah, tá. Que bom que você voltou. Então, gente, ó, cada organela, ela vai executar uma função específica. E são funções diferentes. E essas funções, elas são complementares, para que toda célula consiga funcionar e funcionar bem. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essas funções. De modo geral, algumas organelas, elas estão presentes em todas as células eucarióticas, né? Algumas organelas, elas são específicas de cada grupo. Então, lembrando que uma célula eucariótica, aquela que nós temos o núcleo organizado, o citoplasma organizado, membrana, tudo certinho. Então, ó, membrana celular, membrana nuclear ali, né? Tem membrana nuclear, então nós temos uma célula eucariótica, né? Célula com núcleo, membrana e citoplasma bem definidos, né? Então nós temos uma célula eucariótica porque tem carioteca envolvendo o núcleo, tem membrana nuclear ali delimitando o núcleo. Organelas, tem várias, né? Nós temos aqui então ribossomos, que todo ser vivo tem, complexo de Golgi, que está aqui do ladinho, retículo endoplasmático, liso e rugoso, o granuloso e não granuloso, tem mitocôndria, tem lisossomos, peroxissomos, centríolos, uma série de organelas celulares. Na célula vegetal, muda algumas coisas. Vocês vão ver que, por exemplo, não tem centríolo, mas tem, por exemplo, cloroplasto, presença de vacúolo, né? Então, são específicos do grupo. De modo geral, dentro dessa célula, ela tem que ter um movimento, dentro do citoplasma tem que ter um movimento, né? Esse movimento recebe o nome de ciclose. Ele acontece entre o líquido presente dentro ali, que é o hialoplasma. O movimento desse hialoplasma, ele pode gerar um movimento que lembra ameba, daí o nome ameboide, que é aquela projeção da membrana que faz com que a célula consiga se deslocar. A ameba, ela usa muito esse movimento para se deslocar, né? Quem já brincou com aquela amoeba, aquele negocinho que promete não grudar, mas gruda, né? Oi! E ele acaba, então, se Sobe de espalhando. solto? Peraí. Ô, Júlio, teu microfone tá ligado, irmão. Aqui, ó. Tem um monte, velho. Júlio! É um jaguara, né, cara? É um jaguara. Não viu. Acontece. Pessoal, então, ó, o movimento ameboide é o movimento que acontece em função da projeção dessa membrana. Tá vendo? Então, Foi mal, desculpa, professor. Não tem problema. A projeção dessa membrana, então, faz com que algumas células consigam se deslocar. É assim que a ameba se desloca, por exemplo, né? Então, organismos unicelulares conseguem se deslocar pelo movimento ameboide. Nós vamos falar de algumas organelas. Tá? Algumas organelas, a gente diz que elas são membranosas, outras não são membranosas. Nós vamos começar por aquelas que não são membranosas, ou seja, que não tem membrana delimitando ele ali. O primeiro é o citoesqueleto. O citoesqueleto, a ideia dele é o esqueleto da célula mesmo, né? São partículas muito finas. Essas partículas, elas são proteínas em forma de tubo. Tá aqui do lado, ó, são proteínas de actina, de queratina e de tubulina. E essa proteína, ela forma um rearranjo que dá sustentação à célula. Então, você pode observar que forma um esqueletinho mesmo da célula, né? Fica um esqueletinho ali penduradinho. E aí, então, essa célula, ela consegue, então, ter um formato, ter uma sustentação, né? Através desses microtúbulos, que são pequenos filamentos de proteína. Ele vai garantir, então, o formato da célula, o posicionamento da célula, ele vai atuar como suporte para as organelas ali,
além de permitir, então, interação entre as organelas, já que ele não vai ficar, né, caidinho lá. Essas organelas, então, que nós estamos falando, né, elas exercem funções como os órgãos de uma célula, como se comparando a célula a um corpo completo, né? Então, as organelas seriam como se fossem órgãos dessa célula. Outra organela não membranosa são os centríolos. Esses centríolos, eles permitem a divisão celular. Então, através dos centríolos, é que as células animais elas conseguem fazer a divisão celular. Como assim? A célula consegue se dividir e formar grupos de células diferentes. Então, ela consegue, uma célula, por exemplo, se dividir para formar duas células, que se divide e forma 4. Isso acontece o tempo todo na nossa célula, para repor células que foram perdidas, que morreram, para promover o crescimento do corpo, né, a regeneração de uma área específica. Então, as nossas células elas costumam fazer um processo de divisão celular chamado de mitose, né? Em alguns casos, ela faz a meiose. A meiose ela tem função reprodutiva, então acontece para formar os óvulos e os espermatozoides. Quem vai orientar essa divisão celular são os centríolos. Vocês veem que são arranjos de 3 microtúbulos. Então, ó, a cada arranjo, vocês veem que tem 3 microtúbulos. Esses microtúbulos, então, organizados, orientam para que lado vai cada organela durante a divisão celular. Na verdade, para que lado vai cada fibra dos cromossomos. As organelas durante a divisão celular acabam degenerando, mas os cromossomos, na hora de se separar, os centríolos é que orientam para onde vai cada um. Viram aqui que são 3 grupos de 3 sempre. Então, são 9 trios de microtúbulos que vão orientar essa divisão celular. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Os centríolos, eles são responsáveis por essas extremidadezinhas aí, ó. Então, eles são essas extremidadezinhas. Então, essa separaçãozinha aqui que tá fazendo, ó. O centríolo tá bem no meio, na verdade, aqui, ó. O centríolo é ele que tá fazendo essa divisão do cromossomo. Na hora que vai um cromossomo para cada lado na divisão celular, quem vai fazer isso é ele. Lembrem dele como o boiadeiro laçando o boi ali, né? Ele vai puxar sempre os cromossomos. Então, a fibra dele se une ao cromossomo e ele puxa essa fibra separando os braços do cromossomo. E assim ele vai fazer a divisão celular. Divisão celular é nosso assunto, não sei se é bimestre ainda, mas em algum momento ela aparece para a gente discutir certinho como ele acontece. Tá? O importante é que vocês lembrem que o centríolo ele é responsável por fazer essa divisão celular. No caso dos animais, vegetal não tem centríolo. Depois a gente fala como ele faz então a divisão dele ali, né? Além de organizar a divisão celular, o centríolo é responsável por fazer cílios e flagelos, por produzir cílios e flagelos. Então, se vocês olharem internamente aqui, ó, a estrutura do cílio e do flagelo é a estrutura do centríolo. Microtúbulos, 3 microtúbulos, né? Sequência sempre de 3. São 9 trios, né? Qual que é a diferença básica entre cílios e flagelos? A origem é a mesma. A diferença normalmente está no tamanho e na quantidade. Pense no cílio do olho, né? Lá dos cíliozinhos, ó. Os cílios dos nossos olhos, eles são curtos e numerosos. Tá? Então, tudo que tiver cílio, ele é curtinho e numeroso. Tudo que tiver flagelo, aí lembra do flagelo do espermatozoide, né? É grande e único, no máximo em 2. Tá? Então, é pouco numeroso e grande. Cílios são muito numerosos e curtos. Todos eles produzidos a partir das organelas celulares, da organela do centríolo. Tá? Tanto o centríolo fabrica o cílio como o flagelo. Eles têm funções diferentes. Cílios, normalmente, eles têm função de proteção, tá? Até mesmo de locomoção. Quando você pensa num paramécio, ele é um parente da ameba ali, está no grupo dos protozoários. Ele se desloca na água, ele é um ser unicelular. Ele se desloca na água movimentando os cílios dele. E ele também usa os cílios dele para, quando ele encosta em uma partícula alimentar, ele conseguir levar essa partícula para dentro do corpo dele e comer, literalmente, se alimentar daquela partícula. O flagelo, ele também está ligado à locomoção,
do espermatozoide, por exemplo, né? Ele consegue se locomover, mas ele não está ligado, por exemplo, à alimentação. O flagelo normalmente não é responsável por alimentação. No nosso corpo... Os cílios e os flagelos são produzidos pelos centríolos, né? Isso. Ah, tá bom. No nosso corpo, a gente tem uma sequência de cílios na região do sistema respiratório, na região da faringe ali, faringe da laringe, desculpa, protegendo, né, antes de chegar ali a traqueia, antes de chegar nos pulmões. Esses cílios, eles ajudam, então, como uma forma de filtro, né? Então, vocês veem que desde o nosso nariz, essa região ela é toda ali cheia de pequenos pelinhos, os cílios, que funcionam como uma forma de filtro, em que o ar vai passando, e como esses cílios eles são umedecidos, eles vão retirando as impurezas do ar. Então, é uma forma de filtrar o ar antes que ele chegue no pulmão. Isso acaba protegendo o nosso pulmão da entrada de impurezas, né? É ele que a gente fala que quando a pessoa fuma, acaba endurecendo, né? E ela perde essa capacidade de filtração do ar. O ar chega no pulmão sem ser filtrado, e aí com isso vai acumulando impurezas e o pulmão vai escurecendo. Esse é o paramécio que eu estava falando para vocês, né? O parente próximo da ameba lá, ó. O paramécio, ele é todo ciliado, ó, cheio de cílios ao redor, tá vendo? Ó? Bem pequenininhos. E esse cílio, então, ele vai se movimentar. E com esse movimento do cílio, ele consegue deslocar esse animal. Esse animal é microscópico, tá? O paramécio caudatum, ele é um protozoário de água doce. Tá? Ele fica sempre sobre águas paradas, assim, ele acaba se desenvolvendo. Aí vocês veem o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, ó, a cauda dele tem uma cauda longa, comprida e única. Então, ele não tem cílio, ele tem flagelo. Do lado, vocês têm espermatozoides. Os espermatozoides também, ó, uma cauda comprida e única. Então, é um flagelo e não um cílio, né? Eles fazem movimento de rotação e conseguem se deslocar por esse movimento, né, de rotação. Conseguem se deslocar no ambiente. Até aqui, dúvidas? Nada, gente? Que ótimo. Não. Então, tá. E aí, outra organela celular que não é membranosa é o ribossomo. Tá? O ribossomo, que é as bolinhas, tá? As bolinhas que estão em cima aí, ó. São moléculas não membranosas. Se você observar o retículo endoplasmático em si, ele é membranoso. Olha as membranas dele dobradas aí, né? Ó, as bolinhas, os ribossomos, são mais uma das organelas não membranosas. O ribossomo está associado ao retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, né? Rugoso era a nomenclatura que se usava antes. Hoje em dia fala granuloso e não granuloso, né? Esse retículo endoplasmático, então, granuloso, ele está cheio de ribossomos. Eles trabalham em conjunto. O ribossomo, ele é responsável por produzir proteínas, tá? Então, lembra lá da aula do bimestre passado? Vamos lembrar lá. No núcleo tem o DNA, no DNA tem a informação de quais e quando deve se produzir cada proteína, né? Em que quantidade deve se produzir. O que acontece, então? O organismo, o RNA, né? Que manda o organismo. O RNA, ele copia a informação lá do DNA, leva essa informação para o citoplasma, né? Atravessa os poros da carioteca, chega no citoplasma. O citoplasma, ele vai passar essa informação para o ribossomo. Lembra aquela sequência de bases nitrogenadas? Passa para o ribossomo. O ribossomo é quem realmente põe a mão na massa, quem pega essa informação e produz isso na forma de proteína. Então, o DNA tem informação, o RNA copia, leva para o ribossomo, que é quem realmente produz, quem faz essa proteína. O ribossomo, então, ele faz a proteína, que é a nossa organela não membranosa. Só que ele faz a proteína e lança ela dentro do retículo, que é uma rede de túbulos, ó. Lança dentro do retículo endoplasmático granuloso, né? Que aí já é uma organela membranosa. Ele vai fazer isso através de cadeias de leitura de cadeias de RNA mensageiro, né? Então, ó, aqui o ribossomo copia a informação que veio do RNA mensageiro e, ao copiar essa informação, ele produz uma proteína. Então, tá vendo aqui, ó, o RNA mensageiro, que é o que tá no cordãozinho amarelo ali, ó,
entrega, o cordãozinho amarelo é o RNA mensageiro. Entrega a informação para o ribossomo que está produzindo, que está lá embaixo, ó, caindo a proteína que é sintetizada, que é produzida pelo ribossomo. Então, o ribossomo produz o que o RNA mensageiro traz de informação. Então, ó, o que vocês estão vendo grudado no fio é o ribossomo. O fio é o RNA mensageiro. O fio principal aqui, ó, do meio é o RNA mensageiro. E o que está caindo dele aí é a proteína que está sendo fabricada, tá? Então, ó, RNA mensageiro, proteína, RNA mensageiro, ribossomo, proteína, tá? O ribossomo é que produz essa proteína e lança dentro do retículo endoplasmático granuloso. Então, ó, e aí ele vai precisar das organelas membranosas, né? Por quê? Porque ele produz e joga isso dentro do retículo endoplasmático granuloso porque tem ribossomo, né? Ele produz e joga lá no retículo endoplasmático granuloso, que é uma rede de túbulos. Esses túbulos ou túbulos, eles vão, então, liberar essa proteína na forma de pequenos saquinhos que vão ser produzidos pelo complexo de Golgi, que é outra organela membranosa. O complexo de Golgi, se vocês lembram do que eu expliquei no mês passado, ele é o nosso correio, né? Por quê? Porque ele empacota e despacha. Essa é a função dele. Ele pega a proteína, o lipídio que foi produzido, lembrando que normalmente retículo endoplasmático granuloso produz proteína, retículo endoplasmático liso produz, armazena ali lipídios, né? Produz lipídios. Então, ó, retículo endoplasmático. Só um pouquinho, gente. Bom dia. Pronto. Retículo endoplasmático granuloso, ele produz proteínas, né? E retículo endoplasmático não granuloso ou liso, o lipídio, tá? O que ele vai fazer, então? Após ser produzido, ele vai ser empacotado. Então, lá dentro, o retículo endoplasmático granuloso, junto com os ribossomos, produziu, ele vai encaminhar isso para essa outra rede de sacos aqui, tá vendo? Ó? Que são conjuntos de 5 a 7 sacos, que é o complexo golgiense, o complexo de Golgi. Professora, do complexo golgiense não tem na apostila, né, se ele é membranoso ou não. Ele é membranoso, ele tá lá nas membranosas já. Ah, tá bom. Tá lá na página 14. Achou? Sim, sim. Então tá. Então, ó, o complexo de Golgi, complexo golgiense, né? Tá falando do complexo golgiense. O retículo endoplasmático pega o que o ribossomo produziu, né? O retículo endoplasmático em diante agora é membranoso, ó. Pega o que o ribossomo produziu, ele encaminha uma rede de túbulos, então a substância vai conseguir andar ali dentro até chegar no complexo de Golgi. Chegou no complexo de Golgi, nosso correio, ele vai ser empacotado e vai ser despachado. Então, ó, vocês observam que o complexo de Golgi, ele faz essas vesículas, são bolinhas, né? Então, ele faz essas vesículas que empacotam e despacha, manda para longe, né? Como que ele vai despachar isso? Ele vai despachar através do citoplasma. Esse citoplasma leva essa vesícula até a membrana. Essa vesícula se funde com a membrana, liberando então o conteúdo que estava dentro da vesícula, liberando agora para fora da célula. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não. Não. Tudo certinho aí? Sim. Sim. Aham. Ótimo, então. Continuamos. Pessoal, outra função do complexo de Golgi é a formação do acrossomo, tá? O acrossomo, ó, quando vai formar o espermatozoide, então, lá no processo de divisão celular, o espermatozoide não é formado já de cara com esse formatinho que nós conhecemos aqui. Ele é uma célula, durante o processo de divisão celular, é formada uma célula mais comunzinha, tá? Essa célula mais comunzinha ali no processo de fabricação do espermatozoide é chamada ainda de espermátide. Então, durante a divisão celular, forma uma célula, observa que tem todas as membranas ainda, todas as organelas celulares internas,
E aí a espermátide, para formar o espermatozoide do jeito que a gente já costuma ver, ela sofre um processo de diferenciação, tá? Nesse processo de diferenciação, algumas organelas são perdidas, outras adquirem novos formatos e novas funções, tá? Nesse processo de diferenciação, então, o flagelo tem que ser formado. Além do flagelo, tem que ser formada, então, toda a estrutura que penetra o óvulo. Porque o flagelo ele só tem função de locomoção, ele não penetra o óvulo, ele só leva até lá. E aí, toda a estrutura da célula tem que ser formada para conseguir penetrar dentro do óvulo. Então, o que permanece nesse processo de diferenciação? Permanece mitocôndria. Então, a mitocôndria, vocês vão observar que ela vai formar essa cápsula aqui intermediária do espermatozoide, porque a mitocôndria ela é responsável por fabricar, por fornecer energia para a célula. Então, a mitocôndria ela fica nessa peça intermediária para fornecer energia para o flagelo conseguir se movimentar até o óvulo. Então, é ela que fornece energia. Já escutaram que o espermatozoide, dependendo da condição, ele consegue ficar vivo dentro do corpo humano por 2 horas, né? Cerca de 48 horas, mais ou menos aí em média, né? Então, para ele continuar vivo, ele precisa de uma fonte energética. A fonte energética dele é a mitocôndria, que fica nessa peça intermediária aqui. Fica nessa peça intermediária. O que mais permanece? A grande maioria das organelas acaba degenerando. O espermatozoide ele não conta com boa parte das organelas. Até porque para fecundar o óvulo, ele só precisa de meio núcleo, né? Só que ele precisa fecundar. O que sobra é para ajudar nesse processo. Quem mais sobra? Sobra o acrossomo. O acrossomo ele é uma especialização do complexo de Golgi. Tá? Esse complexo de Golgi, então, ele forma esse acrossomo, que é um acúmulo de enzimas digestivas. Esse acrossomo é que consegue abrir um espaço no óvulo para que o espermatozoide consiga penetrar. Tá? Então, ele funciona como se fosse uma espécie de um ácido, sabe? Ao entrar em contato com a membrana, ele abre um buraquinho na membrana, essas enzimas digerem a membrana, e ele consegue, então, perfurar essa membrana e conseguir colocar o núcleo dele dentro do núcleo dentro do citoplasma, para que o núcleo dele se una ao núcleo do óvulo, né? Então, ele fura lá o óvulo, lembrando que o óvulo é uma célula completa, enquanto o espermatozoide chega lá só com metade do núcleo, o óvulo é uma célula completa. Lembra que eu ainda falei para vocês que as organelas a gente herda da mãe, né? Por isso que a gente tem DNA mitocondrial completamente idêntico da mãe, né? Então, o espermatozoide, ele tem que fazer esse núcleo dele, ou pelo menos esse meio núcleo dele, chegar ao meio núcleo do óvulo, para formar um núcleo único, né? Então, para isso, ele usa esse acrossomo que está na extremidade aí, ó. Essas enzimas digestivas que vão ser capazes de corroer a membrana do óvulo para que o núcleo entre. Então, ó, o complexo de Golgi, ele é uma organela membranosa com uma série de dobraduras, série de sacos posicionados um sobre o outro, e aí ele vai pegando essas proteínas que chegaram até ele, vai empacotando, e esse empacotar, ele forma enzimas, ele forma aqui, ó, sacos com enzimas que vão digerir a membrana. Pessoal, dúvida até aqui do complexo de Golgi? Não. Não. Não, prof. Então, esses lisossomos, essas vesículas, que também podem ser feitas pelo complexo de Golgi, né? Então, nós falamos que o complexo de Golgi ele empacota proteína, lisossomos, né? Empacota proteínas, lipídios e muitas vezes enzimas digestivas. Então, essas enzimas digestivas, elas servem para digerir o que ela encostar. Às vezes, isso pode acontecer de digerir algo que entrou, que invadiu a célula, ou pode acontecer de digerir algo que está dentro da célula mesmo, tá? Quando esse lisossomo fabricado ali, cheio de enzima, ele engloba uma partícula que invadiu a célula e fagocita isso,
Lembra de fagocitose, que nós falamos na outra unidade? Que é fazer uma vesículazinha, é englobar a partícula estranha. Ao englobar essa partícula estranha, ele lança enzimas digestivas e, com isso, ele mata a partícula estranha. Quando ele faz isso, o nome desse processo de fagocitose, então, é heterofagia. Então, ele fagocitou algo de fora da célula, que não era da própria célula. Então, o nome disso é heterofagia. Quando ele fagocita algo de dentro da célula, uma organela, por exemplo, é uma autofagia. Por que ele faria isso com algo da sua própria célula? Porque as organelas também morrem, as organelas também envelhecem, as organelas também estragam. Então, o nosso corpo ele faz esse processo de englobar pequenas organelas mortas ou que estão pelo defeito, justamente porque é mais fácil dar fim em uma organela e fabricar uma nova organela do que a célula inteira. Então, é uma espécie de limpeza, tá? Então, o lisossomo ele faz uma espécie de limpeza, controlando, então, o que está morrendo, o que não está funcionando bem. Então, o lisossomo engloba uma organela velha, digere, e a célula é obrigada a produzir uma organela para substituir aquela que morreu. Tá? Então, é um processo de autofagia. Gente, até aqui, tudo certo aí do outro lado? Tá indo muito rápido? Eu acho que tá bom. Tá bom? Tá tranquilo, tá tranquilo. Que ótimo. Gente, esse processo de autofagia, ele acontece com algumas coisas do nosso corpo, tá? Então, a mulher, após um parto, por exemplo, o útero, ele cresce... Oi? Pode dar algum problema de, tipo, ele pegar alguma célula que não esteja morta? Pode. E aí nós temos as famosas doenças autoimunes, que é quando o teu corpo era para fagocitar só o que está estragado, que está velho, que está morto, e ele começa a fagocitar um monte de coisa que está bom. Tá? E aí nós temos as doenças autoimunes. O lúpus, por exemplo, é uma doença autoimune. Né? O teu próprio organismo, que era para te defender, passa a te atacar. Né? E até hoje a gente não tem noção, não tem, nenhuma pesquisa foi conclusiva a ponto do que provoca isso. O que faz o teu organismo, que era para te defender, passar a te atacar? Atacar células boas, organelas boas, né? Ainda falta esse gatilho, falta descobrir qual é o gatilho de uma doença autoimune. Tá? O nosso corpo ele faz isso, por exemplo, de uma forma benéfica, por exemplo, no pós-parto. No pós-parto, a mulher ela tem um crescimento do útero de cerca de 40 vezes. O nosso útero, então, ele fica muito maior. E aí ele tem um período de aproximadamente 1 ano para ele retornar ao tamanho, ao formato, à consistência original. Os primeiros 40 dias é o período que mais tem um retorno do útero ao tamanho normal. Tá? E nesses primeiros 40 dias após o parto, nós temos, então, uma ação super intensa, né, dos lisossomos, promovendo, então, a autofagia das células que acabaram crescendo em alta demanda no útero durante o processo, então, de gestação. Então, nos primeiros 40 dias, nós temos uma quantidade gigante de lisossomos, e aí eles vão dar conta da célula mesmo, daquele bando de célula do útero que cresceu em excesso. E aí a gente chama o nome disso de apoptose, tá? Ou morte celular programada. Essa morte celular programada ela acontece, então, quando as células elas acabaram perdendo a sua função. Tá? É comum também... preciso passar. Essa morte celular programada ela é comum nas interdigitações também. Quando o feto vai se formando, os dedos são formados juntos. Tá? Então, uma membrana entre os dedos ela é formada. E conforme o bebê vai ficando mais velho dentro da barriga da mãe, essa membrana ela sofre morte celular programada. Então, ela desaparece, os dedos, então, eles ficam separados. Tá? Então, isso também é um processo de apoptose ou morte celular programada. Outro processo de morte celular programada é o dos girinos. Quando o girino sofre metamorfose e se torna um sapo, a cauda dele é perdida, né? E as patas, elas começam a surgir. Então, essa perda da cauda, ela é progressiva, ela é por apoptose. Os lisossomos vão digerindo essa cauda. Então, a partir do momento que
acaba se perdendo, então completou tudo que ele tinha que fazer, né? O período dessa cauda ali, ela começa a desaparecer. Também é o caso de apoptose ou morte celular programada. Ok? Oi. Oi. Alguém brincando de desenhar, né? Ok, ok. Ok, prof. Ok, ótimo. Pessoal, querem perguntar alguma coisa?